Eu vou pedir, então, agora que todos os nossos e as nossas panelistas abram as suas câmeras para que a gente possa fazer o nosso debate e que quem nos assiste, por gentileza, envie as suas perguntas e comentários aqui no Q&A ou no chat. Quem estiver nos assistindo também pelo YouTube pode colocar a pergunta aí no chat do YouTube, que a pergunta chega para nós. E nós temos aqui uma questão que é uma questão para nortear aqui esse nosso debate, que é a seguinte: o que podemos fazer em conjunto para melhorar o acesso da população aos cuidados de qualidade do AVC? Então, um termo aqui que eu anotei repetidamente foi em relação aos vazios assistenciais, né? E as dificuldades, então, em alguns locais parece que nós estamos muito avançados, como em Ribeirão Preto, conforme o doutor Otávio nos relatou, mas em outros a dificuldade ainda é bastante importante. Inclusive, eu anotei esse dado também aqui, né, que o próprio doutor Otávio compartilhou, de que no HC 35% das pessoas recebem trombolítico, mas que no país, em geral, as pessoas recebem de 2 a 4%, né? Então, é uma diferença aí gigantesca, né? Então, aí, vou começar por essa nossa pergunta aqui que guia e a seguir eu vou trazer outras perguntas que vão sendo colocadas no nosso chat Q&A. Então, o que podemos fazer em conjunto para melhorar o acesso da população aos cuidados de qualidade do AVC? E vou começar perguntando para a doutora Sheila. Bom, a gente tem discutido muito. Eu já tinha dado oi para o Otávio, eu estou aqui em Bogotá com ele também. Boa tarde a todos os outros, Aristides, Felipe, e Pablo. A gente tem conversado muito, né, da importância da telemedicina. Então, a telemedicina móvel, ela está aí, a gente trouxe para o Brasil, validou como ferramenta de telemedicina, o custo é menor, o médico pode estar em qualquer lugar, eu não preciso ter uma pessoa sentada na frente de uma câmera, e o médico pode estar em qualquer lugar e dar esse apoio, como o Otávio mostrou, e que a gente já tem essa experiência no Rio Grande do Sul, em outros estados, então, Piauí e Alagoas também já estão implantando pelo estado esse tipo de programa para que o especialista possa apoiar essa regulação, diminuir transferência desnecessária e realmente dar acesso a trombólise nos lugares onde não tem especialista. Então, a gente tem 77% desses serviços desenvolvidos estão a sul e sudeste, o norte é a pior região do país, mas com o nosso projeto de telemedicina, a gente já colocou serviços lá, e Centro-Oeste é o segundo, e depois o Nordeste, que já tem alguns lugares, mas ainda falta muito para a gente ter uma cobertura maior. Acho que essa é uma, e a gente, nós, né, como Rede Brasil AVC, que o Otávio também, obviamente, faz parte, a nossa sociedade, a gente pode dar o apoio técnico para isso, a gente tem experiência de mapear, como eu também já conversei sobre isso com o Felipe, de mapear o país, a gente já sabe onde está faltando, mas o mapeamento da onde tem a estrutura para poder realmente implementar os serviços, a gente está fazendo isso também em alguns estados e funciona muito bem. Então, acho que telemedicina é o primeiro, e a segunda coisa é a gente enxergar, monitorando essas linhas de cuidados, resultados, enxergar de verdade quem está fazendo bem e quem não está fazendo bem. A gente lançou também um programa de certificação, onde a gente audita o hospital e revisa se tudo que o Ministério da Saúde colocou lá na portaria está de verdade implantado. Porque o que acontece há muito tempo e agora já melhorou é que o hospital recebe recurso e não implanta o programa. Então, o paciente chega e não recebe assistência também. E essa possibilidade da gente visitar o hospital e checar fez com que os hospitais realmente se organizassem, se preparassem para estar com tudo em dia. Então, acho que isso pode diminuir esses gargalos aí de acesso e qualificação no nosso país. Muito obrigado, Sheila. Eu não sei se o doutor Aristides ou o doutor Felipe gostariam de comentar como estão os planos sobre esses aspectos que você trouxe. Felipe, gostaria de comentar? Posso falar? Muito Quer falar, obrigado. Aristides, antes? Posso falar também, mas posso falar primeiro.
Bom, com relação aos vazios assistenciais, então, a expansão da rede de urgência é fundamental para isso, respeitando as características, a distribuição populacional. Eu até esqueci de comentar que quando a gente estabeleceu critérios de prioridade para a sala de estabilização, a gente considerou populações vulneráveis e populações que normalmente estão com dificuldade de acesso, como comunidades quilombola, territórios indígenas, populações ribeirinhas. Elas ganham uma pontuação para ter prioridade na instituição da sala de estabilização, né? Então, esse trabalho de identificar essas populações, ver os tempos de respostas e como que a rede de urgência pode reduzir esse tempo. Então, até está tendo um trabalho muito intenso no Ministério da Saúde com relação às populações quilombola, além da população indígena, né, que desde o Yanomami tem sido uma prioridade, onde a gente colocou, né, que conseguir identificar quais foram as salas de estabilização para as comunidades quilombolas que já estão previstas nas FIBs que a gente já recebeu, mas também de onde não tiver sala de estabilização por N questões estruturais, da gente ter uma base descentralizada do SAMU, reduzindo o tempo de resposta, né? Então, vai ser assim que a gente vai trabalhar, identificando as populações vulneráveis, qual é a rede, o serviço de urgência mais próximo. Então, esse é um ponto. O outro ponto sem dúvida, a questão da própria comunicação, né? Então, a gente tem visto experiências de alguns locais que estavam avançando bem para pensar como facilitar isso via Ministério da tecnologia de comunicação mesmo, da própria ambulância com a CRU, né? Porque às vezes você manda a ambulância, perde o sinal, o cara está lá no atendimento, não consegue falar com a CRU, não consegue saber para onde levar. Então, tem áreas de cobertura de sinal prejudicado que a gente já fez uma agenda com a Anatel, vai retomar essa agenda para identificar as áreas de baixa cobertura, para pensar em quais tecnologias para essas regiões a gente pode oferecer para que garanta a comunicação da ambulância com a CRU, né? Então, também está na nossa agenda marcar uma nova conversa com a Anatel sobre essa cobertura do sinal. A questão dos indicadores, né, como a Sheila falou, então, a partir disso, a gente consegue estabelecer áreas onde estão os piores indicadores, né? Então, sem dúvida, até pelo princípio da equidade do SUS, a gente precisa olhar para isso, né, e poder priorizar essas regiões. Tinha mais uma coisa que eu queria falar. Falaram da questão da qualidade, acho que no chat. Para nós, a qualidade, a melhor via de implementar isso são os núcleos de educação e urgência. A gente, né, garantir que a rede de urgência tenha os seus núcleos de educação com estrutura, com recurso, né? Então, a gente está trabalhando internamente na proposta, já era um desejo do secretário Alvésio, né? Tenho certeza que é uma intenção do secretário Adriano aqui da SAES, para que a gente consiga efetivamente, já estava previsto na 2048, mas nunca foi definitivamente estruturado isso. Então, a gente está elaborando uma proposta e nos próximos dias deve seguir para apreciação do nosso diretor e do nosso secretário. Muito obrigado. Aristide, gostaria de fazer alguma complementação? Eu acho que o Felipe falou tudo, especificamente mais direcionado aí à rede de urgência e emergência e o, atenção ao evento agudo, mas do ponto de vista do telesaúde e de como a gente tem lidado com os vazios essenciais, só para dizer do quanto o telesaúde ele é hoje uma ferramenta prioritária do governo, né? Depois da pandemia, isso virou uma realidade, não precisa nem repetir. A, Foi criada a Secretaria de Informação e Saúde Digital, tem uma coordenação, um departamento de uma coordenação específica para o telesaúde e tem um esforço sistêmico e com visão de médio e longo prazo de estruturação da saúde digital em todo o país, com planos de ação, repasse de recurso, planejamento, diagnóstico de como está, conectividade, cabeamento, é, equipar os serviços com os equipamentos que permitem fazer a teleconsulta, olhando para os vazios assistenciais com prioridade. Então, isso já está acontecendo nas regiões da saúde indígena. A questão quilombola também é uma prioridade. Amanhã, semana que vem mesmo, tem uma reunião com a equipe discutindo essa questão das regiões quilombolas. E a gente. Desculpa, estou me ligando aqui.
Isso está colocando, e para o nosso programa Mais Acesso Especialistas, o telesaúde é uma ferramenta de primeira ordem, que a gente sabe que um dos desafios do país, e que ele não se resolve de forma automática, porque isso diz respeito ao modelo de desenvolvimento do país, né? Não é só uma política pública de saúde setorial que vai resolver o problema, né, dos vazios. Você tem que ter universidade, desenvolvimento da cidade, escola, comércio, polo médico, para que você fixe o profissional lá. Não é da noite para o dia que isso acontece, né? Mas o telesaúde, nessa perspectiva, vem com uma ferramenta fundamental para implementar o programa e organizar a atenção especializada no país. Isso aí é a primeira questão. A segunda questão é, para o tema do vazio como um todo, a gente também tem outras ações de médio e longo prazo. Então, por exemplo, as residências médicas e multiprofissionais do país, elas não estavam sendo bem direcionadas do ponto de vista da localidade e do esforço orçamentário. Então, ela não tinha uma coerência com as prioridades da saúde da população e das políticas públicas. Mas agora está voltando a fazer isso com planejamento, aportando mais recursos para novos programas, expansão de bolsa, mas não em qualquer especialidade e não em qualquer localidade. Eu sou membro da Comissão Nacional de Residência Médica e a prioridade lá tem sido para certas especialidades em certos locais. Isso é fundamental para que a gente, em 5, 10 anos, consiga ter mais especialistas formados naquelas especialidades necessárias e formados nas localidades que precisa ter fixação de profissional. Isso também é outra estratégia fundamental. E, por fim, uma outra coisa que está sendo desenhada é o provimento mais emergencial de profissionais em especialidades mais críticas que necessitam de atuação. Por exemplo, tem lugar onde tem bloco e não tem cirurgião. Tem bloco e não tem anestesista. Então, o Ministério da Saúde também está discutindo em que medida a gente consegue apoiar os estados em levar o especialista para lá, para pontualmente lidar com a questão mais específica, enquanto as coisas não vão se tendo sustentabilidade para médio e longo prazo. Então, era só essa complementação que eu queria fazer a fala de Felipe. Muito obrigado. Otávio, por gentileza. Eu queria também só complementar a fala da Sheila, né? Dizer, reforçar exatamente o que ela falou, quer dizer, e dizer assim, nós levamos, doutor Aristides, nós levamos já há um mês atrás, né, esse projeto da telemedicina móvel, né, que eu e a Sheila estamos desenvolvendo aí no HC de Ribeirão Preto e no HC de Porto Alegre, para o doutor Adriano Massuda, né? Nós levamos para uma reunião com ele aí em Brasília, apresentei o projeto, ele ficou muito entusiasmado, estamos aguardando uma agenda de vocês aí para levar esse projeto para frente no Ministério da Saúde, né? A ideia é realmente implementar, como a Sheila falou, nós temos a ferramenta, nós temos a possibilidade, precisa implantar a telemedicina para AVC de uma forma mais específica nos diferentes rincões do Brasil, né? Então, isso precisa andar para frente. Aí eu queria pedir a ajuda do Aristides para que essa agenda ande aí no Ministério. O doutor Adriano Massuda já está sabendo do projeto, né? São dois centros que já estão acostumados a fazer telemedicina, da gente em Ribeirão Preto e da Sheila em Porto Alegre. A gente espera aí ter esse canal para implementar esse projeto em regiões mais longínquas do país. E o segundo ponto, a Sheila comentou, né? É fundamental a certificação, né? O estado do Rio Grande do Sul já adotou, a prefeitura adotou a linha de cuidado da certificação da World Stroke Organization como um critério, né, para a avaliação dos centros. Então, fica aí a sugestão também para o Ministério da Saúde utilizar o programa de certificação da World Stroke Organization para fiscalizar e avaliar e validar, né, os centros que estão sendo credenciados junto ao Ministério da Saúde, né? Fica essas duas demandas aí para o pessoal do Ministério e agradecer o apoio de sempre. Ótimo, muito obrigado. Sheila, por gentileza. Só um comentário bem rápido. Então, o Otávio já desenhou esse projeto, então a gente está tentando de todas as formas fazer a implementação. A gente está desenhando um PROAD, que a gente quer desenhar junto com o Ministério da Saúde, para que essa oportunidade de telemedicina móvel possa ser usada para as linhas de urgência. Então, AVC, infarto e trauma, desenhando em todo o estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa, então, qualificar o atendimento e levar esse atendimento a locais onde não tem especialista e diminuir transferência desnecessária, junto com o monitoramento das 3 linhas de cuidado
de urgência mais importantes, né, tempo dependentes. Então, a ideia é que isso a gente possa discutir com vocês o mais breve possível, para que a gente realmente comece a implementar e ter uma população desassistida agora com oportunidade de receber um cuidado melhor. Ótimo, obrigado, Sheila. Pablo, que bom que você levantou a mão, porque eu ia realmente te fazer uma pergunta aqui com base no que a gente está recebendo no chat, né? Porque o Pablo, além de trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, ele também atua na Universidade Federal da Bahia. E a gente está tendo muita pergunta aqui sobre a educação dos profissionais, né? Porque uma coisa, né, a gente falou aqui sobre os especialistas, mas você que está também acompanhando a atenção primária de perto, a gente sabe que não só o especialista precisa receber essa educação, essa orientação, né, saber lidar com o AVC, né, o não especialista também. Então, eu gostaria que você comentasse a esse respeito quais estratégias vocês têm usado nesse sentido, né? E também visto que Vitória da Conquista está muito bem organizada em termos de atenção primária para os cuidados com as condições crônicas, e muitos municípios estão nos assistindo, né? Eu gostaria que você comentasse também os municípios que estão aqui se organizando, qual dica você daria, né? Por onde começar, quais parceiros buscar né, numa fase mais inicial. Bem, educação em saúde para profissionais, a gente precisa fundamentalmente se aliar às universidades. Esse é um ponto principal. Para a gente aqui é mais fácil, porque nós temos duas universidades públicas, uma federal e uma estadual, ambas têm curso de medicina, têm curso de farmácia e enfermagem, ou seja, ali das principais profissões de saúde, então isso facilita, mas não limita, obviamente. Então esse é um primeiro passo. Mas eu queria retomar a questão da educação para os profissionais, que a gente precisa pensar com a perspectiva da atenção primária, ela precisa ser ordenadora e gestora do cuidado. A gente tem sim que ter um protocolo muito bem alinhado a partir da média e alta complexidade, com as especialidades, mas nós não podemos desconsiderar onde as pessoas vivem, né? Nós estamos falando aqui, Vitória da Conquista, apesar de ser um grande centro, tem localidades a 140 quilômetros de distância, onde uma ambulância demoraria 2 horas para chegar. Então, a gente precisa pensar na perspectiva do agente comunitário de saúde que sabe, hoje tem capacidade técnica para identificar os sintomas ou, pelo menos, previamente identificar os pacientes que não estão controlados com suas condições crônicas, porque esse é o paciente que eu posso evitar que o fato aconteça. Claro que nós temos aí um quantitativo basal que vai acontecer sempre, mas quanto mais a gente atuar na prevenção, na identificação de casos não controlados de condições crônicas, menos pacientes vão demandar a alta tecnologia e mais fácil será para que os serviços de média e alta complexidade consigam absorver e tratar bem esses pacientes. Então, a perspectiva não pode ser nunca deixar de pensar de onde os pacientes vivem, quem é que dá o cuidado diário para esses pacientes, que é a atenção primária. Então, eu queria reforçar essa fala sobre qualquer protocolo precisa incluir e absorver a experiência da atenção primária no processo de cuidado, de acompanhamento e monitoramento diário desses pacientes. Os pacientes estão nos territórios, estão acompanhados mensalmente e, por vezes, semanalmente pelo seu agente comunitário de saúde. Essa é a pessoa, é o elo de ligação entre a comunidade e os cuidados primários, para que, a partir da porta de entrada, ele consiga acessar outros serviços mais especializados ou não. A telemedicina vem fundamentalmente para ajudar a atenção primária a se especializar nos casos que precisa de especialidade. Então, a telemedicina é uma ferramenta fundamental, é também uma tecnologia, né, fundamental nesse processo, e a parceria com as universidades, eu acho que é um passo também que faz com que nós possamos capacitar em larga escala, né, treinar em larga escala os profissionais que fazem cuidados primários, mas são quem identifica ou quem deveria identificar inicialmente e precocemente esses casos, os casos com maior risco e os casos que vão acontecer que, por vezes, pode até deixar de ir na unidade de saúde por desconhecer que ali seria o caminho inicial para ele ter o primeiro contato com os serviços especializados. E, no final, a reabilitação precisa acontecer também a nível de atenção primária, né? A gente não vai conseguir montar, não há financiamento que consiga abranger o número de pacientes gigantes, sem considerar o potencial da atenção primária, das equipes multiprofissionais, das EMUDs, no processo de reabilitação desses pacientes, que muitas vezes terão sequelas
e precisarão ser acompanhados mais objetivamente pela atenção primária. Então, acho que essa ligação entre a atenção primária, ordenadora e gestora, e recebendo, acolhendo os pacientes também que passam, os usuários que passam por cuidados especializados, sobretudo nessa área, como eu disse, que tem uma taxa alta de comprometimento pós-evento. Muito obrigado, Pablo. Você respondeu, acho que algumas perguntas já que a gente tinha no chat, né, de forma, né, que claramente aqui, né, foi muito bem-vinda por quem nos acompanha. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta também, tanto para a Catiaja como para o Otávio, que é em relação, eles apresentaram, né, sobre o programa Angels, que foi citado também por outros panelistas, eh, e, eh, e eu gostaria que vocês pudessem compartilhar aí outras cidades que têm interesse também em fazer parte desse programa, né? Como elas podem proceder para se unir a esse programa. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Uhum. Então, bom, atualmente nós já temos essas, né, as mencionadas aí pelo Dr. Otávio. Nós temos em processo de certificação, né, são os municípios de Quixeramobim, no Ceará, Serra Talhada, em Pernambuco, e Joinville, Santa Catarina. Acho que, se eu não me engano, são esses. Se tiver, depois eu confiro com os meus colegas também, mas é isso, são esses municípios. Ótimo. Bom, que bom que os programas, né, eles estão se expandindo pelo país e que a organização, né, dos cuidados aí para urgência, emergência, AVC e, claro, para todos aqueles cuidados também que vão reduzir os riscos também estão se organizando cada vez mais. Bom, nós temos aqui mais algum... Pois Desculpa, não. não, só porque eu gostaria só de reforçar, Claro. né, posicionando que é um projeto aí feito por muitas mãos, né, assim, a Beringer é uma apoiadora desse projeto, mas reforçando que todos os projetos que eu mencionei lá na abertura, ela é feita por muitas mãos, por como pesquisadores, doutora Sheila e doutor Otávio, eu gostaria de agradecer eles aqui, no panelistas, porque isso acontece também graças a eles. E é isso, assim, de disponibilizar, né, esse projeto, os hospitais que quiserem, os municípios que quiserem aderir ao projeto, entrarem em contato e iniciar essa jornada. Ótimo, muito obrigado. Bom, a gente está chegando ao fim, né, do nosso evento de hoje, mas eu vou pedir para que cada um dos panelistas e das panelistas faça uma reflexão final aqui, né? Lembrando que a nossa pergunta guia desse debate é a seguinte: o que podemos fazer em conjunto para melhorar o acesso da população aos cuidados de qualidade do AVC? Então, cada um aqui pode deixar uma mensagem de encerramento, né, pensando principalmente nessa nossa pergunta, por gentileza. Eu vou chamar, de acordo com a ordem da minha tela, começando pelo Dr. Aristides Oliveira, do Ministério da Saúde, por gentileza. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, ver que as iniciativas locais, contando com o apoio federal e dos estados e municípios também, estão acontecendo. Eu acho que a fala do colega Pablo é muito importante. Nós, do Ministério, temos como premissa que a atenção primária tem que ser fortalecida. Muitas ações estão sendo realizadas nesse sentido. Destaco a criação das EMUTs e a diminuição da quantidade de pessoas por família. Como médico de família que sou, acho isso fundamental para que a gente consiga ter maior capacidade de coordenação do cuidado, planejamento e manejo desses pacientes na atenção primária, na perspectiva de promoção, prevenção, mas também de manejo clínico desses pacientes, evitando que isso venha a gerar um infarto, um AVC
enfim, uma amputação, ocupação de leito, perda de anos de vida, produtividade, todo o drama social, econômico e sanitário que todas essas doenças crônicas causam. Então, para nós isso é fundamental. O tema das doenças crônicas e o papel da atenção primária é fundamental. Não à toa, a política de atenção especializada vem, no seu eixo 3, dizer da necessária interação da atenção especializada com a atenção primária, numa perspectiva parceira, numa perspectiva de matriciamento e de apoio nesse manejo, nessa coordenação do cuidado, colocando na cena e no debate tripartite, né, com a academia também, com a sociedade civil, o tema da saúde digital, da navegação do cuidado, de uma regulação mais próxima de um debate do cuidado e não a regulação somente burocrática que casa vaga com demanda, e todos os conceitos e iniciativas que a atenção especializada do país precisa, para a gente sair do modelo de um cuidado fragmentado, ineficiente, caro e que não impacta na vida de saúde das pessoas. Então, para finalizar, tem gente que acessa a tomografia 3 vezes ao ano. Meus pacientes acessavam às vezes, mas aquilo não queria dizer nada, ao fim e ao cabo, no seu grau de saúde, na sua autonomia e em evitar um AVC, por exemplo, né? Então, a gente precisa, de fato, ter coordenação, ter gestão, ter protocolo e ter coordenação, né? E isso a gente faz dialogando, ter política clara, ter financiamento garantido, e essa é a nossa luta cotidiana. Parabéns pela iniciativa e contem conosco nessa jornada. Muito obrigado, doutor Aristides. Antes de passar a palavra para o próximo panelista, eu gostaria de lembrar que ainda existem algumas perguntas aqui no chat, no Q&A, pedir para que os panelistas e as panelistas fiquem à vontade em responder diretamente no Q&A e no chat, por gentileza. Convido agora o doutor Pablo Maciel, da Secretaria Municipal da Saúde de Vitória da Conquista. Bem, eu acho que a gente constrói nesse debate mesmo, né? Eu acho que foi bastante importante parabenizar Mark e o Fórum CCNTs por trazer debates importantes para a gente e para a sociedade. Eu acredito que nós estamos avançando, nós estamos num período de plantação e já de boas colheitas, né? Ampliação do financiamento da atenção primária, por exemplo, e de estratégias como a EMUT, e aqui como farmacêutico eu acabo tendo uma tendência a aprovar bastante esse tipo de iniciativa. Eu acho que são caminhos possíveis para prevenir e para quando o evento ocorrer, a gente poder cuidar melhor. Eu acho que essa é a lógica, né? Quanto menos pessoas com o evento, a gente vai conseguir ter um sistema que consiga absorver essa demanda e tratar de forma qualificada. Então, estamos no caminho para boa colheita no futuro. Muito obrigado. Professor Otávio Pontes, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, por gentileza. Bem, gente, primeiro eu queria reconhecer aqui o trabalho e o esforço do Ministério da Saúde, né, que publicou nos últimos anos marcos fundamentais para a progressão da atenção ao AVC no Brasil e que é um exemplo para o mundo. Então, a portaria 664, a 665, né, a portaria 800, que estabeleceram a linha de cuidado, e agora a incorporação da trombectomia, né? Isso foi muito importante, mas a gente precisa dar um passo a mais agora, né? Porque é justamente dessa forma brigar para fazer a coisa mais difícil, que é implementar isso de forma ordenada em todo o país, né? De uma forma que democratize o acesso ao AVC, né? Nós sabemos como fazer, tá? Nós não precisamos inventar roda, né? Na verdade, nós estamos aqui num meet, né, Xelinha, de implementação, né? Nós estamos discutindo isso exaustivamente a semana inteira, né, com gestores de saúde, já fizemos isso em vários locais do mundo, né? Então a gente sabe como fazer, a gente sabe quais são as ferramentas que a gente pode usar, a gente falou aqui algumas delas: telemedicina, certificação, né? Linha de cuidado, protocolos assistenciais, né? Então, a gente realmente acredita que é importante unir, né, a academia junto com o Ministério da Saúde, com as sociedades, para a gente criar, botar o AVC em evidência como uma linha prioritária. A linha de cuidado no papel está muito bem estruturada, mas a gente precisa correr um pouco mais na velocidade de implementação, né, disso. Eu acho que esse é um esforço que a gente vai ter que fazer
e a gente está se sentindo assim, bastante otimista com essa visão positiva do Ministério. Eu queria agradecer ao pessoal da SAS do SAMU e da Secretaria de Urgência, que realmente tem dado a atenção aos nossos pleitos. A gente espera em breve que essa agenda possa caminhar ainda mais e a gente facilita essa implementação. Ótimo, muito obrigado, professor Otávio. Antes de passar a palavra também para o próximo panelista, a nossa equipe aqui está tá me cobrando de divulgar os nossos próximos eventos, que nós teremos na próxima semana um evento sobre saúde digital com foco em condições crônicas não transmissíveis. Vou pedir para que a equipe coloque aqui no chat o link da agenda de inscrições. E na primeira semana de dezembro, um evento sobre doença renal crônica. E agora convido, então, a doutora Katiaja Souza, da empresa Boehringer Ingelheim. Bom, eu só gostaria de agradecer por essa tarde, foi um debate incrível, eu aprendi muito com todos vocês, e posiciono aqui novamente a Boehringer como uma parceira, a gente a fomenta e apoia geração de evidências, estudos, a gente quer que o AVC não seja mais uma das causas prioritárias de morte no Brasil. Bom, o que eu tenho a dizer é isso, obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Katiaja. Convido agora o Dr. Felipe Reck, do Ministério da Saúde, por gentileza. Queria parabenizar, né, a equipe do Fórum pelo evento, agradecer as palavras do Otávio, né, quanto ao trabalho do Ministério. Realmente é um dever do presidente Lula e da ministra Nízia, que priorizam demais o SUS, sempre foram militantes, né, e atuantes em defesa do SUS, da expansão da rede de urgência. Então, sem dúvida, é um governo que a todo ano reafirma seu compromisso através dessas ações e das inovações, né? E reafirmar, enquanto coordenação de urgência, nosso interesse no avanço da qualidade da rede de urgência, não só na expansão, mas na qualidade dela. Então, a gente conta muito com a experiência de vocês, não só de vocês, instituições, mas de vocês, SAMUs locais, redes de urgências locais, que têm muita experiência, e essas experiências inspiram, né, mudanças e modificações nas portarias e documentos oficiais para que isso vire um padrão para o território nacional. É assim que a gente tem feito. Tem olhado boas experiências e, a partir dela, colocado, né, em um documento para que isso se torne um padrão nacional. Então, sem dúvida, a gente tem muito a aprender com vocês também. Estamos à disposição. Muito obrigado, doutor Felipe. Agora convido a doutora Sheila Martins, da Rede Brasil AVC e World Stroke Organization, por favor. Bom, eu já vou começar respondendo uma pergunta que está no chat, antes de concluir, que é quais foram os maiores desafios, né, nessa trajetória toda aí trabalhando com o Ministério da Saúde, desenvolvendo as portarias e implementando no país. Eu acho que uma delas foi a falta de vontade de gestores. Então, os lugares onde a gente mais teve dificuldade foi onde o gestor não conseguiu entender a importância de implementar isso. E entender que não é só, por exemplo, um remédio ou um dispositivo, é todo um processo de cuidado que a gente modifica a vida do paciente com as coisas mínimas que não estão implementadas na maioria dos hospitais. É entender que não é só o hospital que é importante, se comentou bastante aqui, que eu tenho que trabalhar na atenção primária, que eu tenho que trabalhar no pós-alto e na reabilitação, e que nós, como centros de AVC ou como especialistas, podemos apoiar toda essa capacitação na região, apoiando o Ministério da Saúde com isso. Então, a vontade do gestor é fundamental, e achar um champion, um campeão local que possa dar continuidade na implementação. Então, acho que essas dificuldades foram grandes, se a gente consegue passar essas barreiras, já ajuda muito. E eu acho que o melhor momento desse período todo, para complementar aqui, foi o período que eu tive a oportunidade de ir nos locais, em nome do Ministério da Saúde, sentar com o secretário estadual, diretores de hospitais, coordenação do SAMU, agora falando só da rede de urgência, e com eles alinhar que hospitais podem ser centros de AVC, e aí ajudá-los a construir a linha local, porque o país é muito diferente, então a gente não pode fazer uma coisa igual para todo o país. Então, acho que essa oportunidade de estar próximo do gestor, localmente ajudá-lo a organizar a rede local, faz toda a diferença. E para terminar, a gente não pode trabalhar sozinho, então essa parceria da sociedade civil, da indústria, dos hospitais privados, o PROAD SUS pode ajudar muito.
e Ministério da Saúde, além dos gestores de saúde locais, pode fazer uma enorme diferença na construção da melhoria do cuidado desses pacientes e de toda a linha de cuidado. Era isso. Muito obrigado, Sheila. Convido agora o Dr. Francis Fuji, do SAMU de São Paulo. Mark, obrigado aí. Primeiro, parabéns por esse evento de excelente nível. E só corroborando o que todo mundo falou, acho que alguns pilares, como, por exemplo, a educação, né, principalmente não só dos profissionais, mas também da população sobre o reconhecimento precoce dos sinais de AVC, um trabalho que tem sido feito exaustivamente aí pelo Ministério e pela Rede Brasil AVC. Isso é de extrema importância. Inquestionável a questão do uso da tecnologia e telemedicina. Hoje todo mundo tem um celular, e se você ligar 192 hoje, você incorporar uma chamada de vídeo, isso vai ajudar muito nesse diagnóstico precoce. E, sem dúvida nenhuma, para mim, a questão da integração. Eu, tendo sentado na cadeira de diretor médico de uma das maiores operadoras de plano de saúde privado, né, a gente entende hoje o plano de saúde como sistema supletivo. Na minha opinião, na verdade, ele não é nem complementar, nem supletivo. Ele deveria ser integrado junto com o Sistema Único de Saúde. E um dos desafios que eu tive nesse plano de saúde, se o SUS hoje, que tem todas as suas premissas, né, de hierarquização, de referenciamento, etc., no sistema privado ele é completamente fragmentado em todos os níveis. Quando eu sentei na cadeira, tentei discutir a implementação dentro de uma rede credenciada aberta, onde cada doutor tem seu consultório, onde cada hospital é concorrente do hospital contrário, né? Como que a gente implementaria uma rede, uma linha de cuidado efetiva para o paciente com plano de saúde? Trabalhei muito, eu posso falar que tenho muita frustração por não ter conseguido fazer muito. Eu concordo com a Sheila quando ela fala sobre o papel do gestor. Eu, como gestor na época, tentei fazer isso, mas as dificuldades que o próprio sistema impõe, a própria regulação, né? O paciente que fica sequelado, a ANS não prevê cobertura de home care. Isso é uma carga social e econômica que fica sob o cuidado da família e do SUS e da sociedade. Então, assim, é uma questão que, aproveitando a presença do Ministério, como que a gente pode trabalhar junto, né? Tanto o sistema público, que é excelente, na minha opinião, tem muito a melhorar, mas é excelente, junto com essa integração com o sistema privado de saúde. Parabéns pelo evento, e a gente precisa de discussões realmente como essas. Muito obrigado, Dr. Francis. Me parece que o professor Otávio tem um comentário antes que nós encerremos. É um comentário bem breve, na verdade, só complementando a mote que a Sheila colocou aí. Fica aí uma sugestão, Aristides e o Felipe, né, doutor Aristides e o Felipe. Eu acho que é muito importante, seria muito interessante criar uma comissão nacional de assessoria à linha de cuidado ao AVC do Ministério da Saúde, né? Uma comissão, né, Sheila, que pudesse ajudar o Ministério da Saúde no planejamento, na gestão, na monitorização da linha de cuidado. E a gente tem esse conhecimento, né? A gente pode ajudar o Ministério da Saúde então, assim, uma comissão nacional para pensar essa linha de saúde e ajudar o Ministério da Saúde a tomar e formular essas decisões. A Sheila já foi assessora por muito tempo do Ministério, né? Viajou todo o país aí por um tempo. Então, eu acho que resgatar esse conceito é importante, de ter uma comissão nacional. Fica aí a sugestão ao Ministério da Saúde de considerar essa proposta. Muito obrigado, Otávio. E então nós encerramos o evento de hoje, né, dessa tarde, que foi um evento realmente no qual aprendemos muito. Eu, pelo menos, aprendi demais de todos os panelistas e as panelistas que falaram aqui, trouxeram experiências complementares riquíssimas, né, e a gente percebe como a gente tem caminhado de forma positiva, né, de forma a realmente melhorar os cuidados, desde a prevenção até realmente o tratamento do AVC no país. Então, agradeço a todas e todos que nos acompanharam, que interagiram aqui pelo chat, que nos assistiram, tanto no Zoom como no YouTube, e um agradecimento especial aos nossos panelistas e às nossas panelistas de hoje. Até logo, uma boa noite a todos e todas.